quando você vai para a etimologia, você percebe que tem muito mais a ver do que aquela palavra que a gente entende do significado, né? Outra palavra que vem é do vácuo, que deriva, que é o que não tem nada, que não contém nada. E o esgotamento, ele vem de esgoto, realmente com o mesmo sentido do esgoto. E tem esse sentido de extrair tudo o que é possível, né? Se refere dentro da força da pessoa. Ele extrai, ele esgota tudo o que é possível. Tá? Então esse seria o sentido dessas palavras. Bom, quando a gente se sente, né, esvaziado, é um momento realmente que a gente começa a ter as buscas, né? Aquilo que a gente percebe que faltou ferramenta, não consigo pensar em mais nada. Então, nesse momento, realmente, que inicia essa desconexão. Porque até o momento em que a gente tem a crise, entra ali naquela questão difícil, né? Vive a dor, sente a dor, é um momento em que a gente vai ter uma escolha, é o momento da nossa escolha, né? Se a gente vai escolher um caminho onde a gente percebe que, não, tudo bem, vou participar disso, faz parte, é um processo, estou ali, vou crescer, ou um lugar em que você vai ser uma vítima e que está tudo contra você. E que esse esvaziamento só vai ser pior, né? Porque vai aparecendo cada vez mais informações que você não consegue se preencher. Não existe possibilidade. Então é um momento real de você sentir assim, de você realmente pular de um precipício. Esse caminho que a gente escolheria de ferramentas, de que tudo bem, isso está acontecendo comigo, eu entendo. Para a gente seguir esse caminho, a gente tem que pular no escuro. A gente tem que ir para esse lugar de conexão humano-espiritual. Não é no visível, nunca vai ser no visível. Tá? Bom, aí eu quero falar um pouquinho de Samuel. Não sei se já conhecem, Samuel ele está no Antigo Testamento. Tá? Naquela época não se tinha rei. Israel tinha juízes, que na verdade, isso é minha interpretação, tá, gente? Cada um tem a sua. Eram os médiuns, as pessoas que pressentiam, que ouviam vozes, que intuíam Deus, que conseguiam ter respostas. Então eles antecipavam catástrofes que iam acontecer. Eles sabiam, a gente teve vários médiuns, né? Teve Moisés, Noé, todos esses ouviam, sentiam, tinham resposta. Eram até tratados como loucos, porque eles falavam, não, eu senti que eu tive um sonho, ou eu ouvi uma voz. E Samuel, ele vem assim, ele é filho de uma mulher que não podia ter filhos, e o marido era casado com 2 mulheres, que na época era ok. Uma teve vários e ela não conseguia ter, mas esse marido era muito apaixonado por ela, na verdade o amor vinha desses dois. E aí ela, frequentando o lugar religioso, né, ela pedia muito a Deus. E um dia Eli, que é bem conhecido também na Bíblia, que foi o juiz que existia nessa época, o juiz ele funcionava como o grande mentor do lugar. Então assim, crises, brigas, acabou a comida, doenças, questões entre famílias, enfim, qualquer tipo de confusões que pudessem ter, soluções de todos os campos eram esses juízes. E nessa época era Eli, esse juiz. E ela foi lá falar com ele, pedir ajuda, conselho. Então ele era um misto, né, de padre, psicólogo, médico, advogado, juiz mesmo, da nossa vida hoje seria isso, um misto, né, naquela época esse juiz. E ela foi falar com ele e ele falou, cara, se é uma coisa que você quer muito, Deus sempre ouve quando vem do coração. Eu nunca vi ele não ouvir alguém que vem do coração. E aí ela foi e falou, então trocou uma ideia assim, forte com Deus. E saiu de lá. Foi tentar na Bíblia, foi ter relações com o marido e na hora ela engravidou. Foi o primeiro momento dela, ela engravidou. E aí surge Samuel, é o filho. Só que quando ela vai falar com Deus, ela fala, se você me der esse filho vai ser seu. Quando eu desmamar, eu vou botar ele para viver com Eli, para a sua missão. E dito e feito, Samuel vive com Eli. Depois que desmama, então ela põe, ela vai a cada mês, enfim, tempo bíblico, né? Não dá para entender. Mas ela vai sempre vê ele, mas ele vive com Eli.
com esse juiz. Então ele vive como uma vida religiosa, né? Só fala de Deus, vive ali naquela função, tudo. E aí Samuel, quando ele vai crescendo, ele chega a uma idade que ele começa a ouvir uma voz. E ele acha que é Eli. Ele acorda umas 3 noites. Eli, o que foi? Ele, não é nada, não fui eu. Até que na última ele se sente e fala assim, cara, manda falar o que é. Vai até o fim, não se assusta, não acorda, ouve a voz. E aí a voz fala com ele. E é o Senhor, né, falando com ele, que vai vir, você precisa ouvir o que eu vou te falar. O que eu vou falar pra você é muito sério e você tem que levar exatamente como é, independente de qualquer coisa. E ele vai e fala que vai desgraçar a vida de Eli. E aí Samuel, um adolescente, fica, meu Deus, como é que eu vou? Vou matar os filhos dele vão morrer, porque eram realmente os filhos de Eli na época, eles estavam assim, causando no lugar, eles roubavam, eles se aproveitavam do cargo de Eli e faziam várias atrapalhadas, eram bem cruéis. A Bíblia fala que eles organizavam mulheres para prostituição, que eles pegavam os sacrifícios das pessoas, porque naquela época tinha isso, né? Conversava com Deus através de sacrifícios, pegavam os sacrifícios para eles. Então ele fala, eu vou fazer eles pagarem. E a arca de Deus, que naquela época existia, os povoados tinham uma arca de Deus, que era como se fosse assim, o poder de Deus de amparo, de proteção ficava naquela arca. Era um baú, mas que a crença deles ali era o poder. E eu vou dar para o povo, contrário a vocês, a arca. Eles vão conseguir roubar e vão matar os filhos de Eli. E na hora que isso acontecer, quando ele souber, ele vai morrer. E você vai virar o juiz. E Samuel falou, como é que eu falo isso, cara? Como é que eu vou chegar e vou falar isso para Eli? Aí acordou, ficou desesperado, mas Eli já pegou e falou assim, você tem que contar. E Eli era um grande professor, um grande mestre. Ele falou, cara, você tem que contar. Quando a gente escuta Deus, a gente tem que seguir, independente de qualquer coisa. E aí Samuel conta. Então aí a primeira aprovação que Samuel vive, eu vou falar de 3 deles, essa é a primeira dele, em que ele entende que a missão que ele recebeu, ele não tinha escolha. Ele não podia deixar o coração dele falar. Ele tinha que ser aquele canal, doesse, e a profecia se cumpriu. Teve uma guerra que o povoado vizinho declarou, os filhos de Eli foram combater, morreram os 2, roubaram a arca. Quando Eli soube a notícia, já era bem velhinho, cai para trás, bate a cabeça e morre. Isso tudo está na Bíblia, viu? Não estou dando o meu jeito de falar, mas está tudo ali. E aí Samuel assume o juiz, vira o juiz. E aí com isso ele é um cara maravilhoso. A Bíblia fala assim, passa um intervalo de 20 anos, mas vai falando assim que ele só faz coisa boa, que é um cara o tempo todo em Deus, que só faz coisas boas para todo mundo, que ele equilibra. E ele fica na luta atrás dessa arca. Ele consegue organizar o exército e pegar a arca de volta. E esse exército tinha um chefe que era Saul. E aí ele vai, tal. Samuel teve filhos, porque naquela época podia, né? Mesmo sendo religioso, você podia se envolver, casar, tudo. E aí ele tem filho, o filho segue o mesmo caminho dos filhos de Eli também, pro Trambique. E o povoado começa a ficar com medo, que, Samuel vai morrer, vai ficar velho, o filho vai assumir, a gente tá lascado. Não, vamos ter rei. Vários povoados já tinham escolhido ter rei, sair para uma monarquia, e eles falam, não, a gente quer ter um rei, a gente prefere ter essa organização e tal. E aí Samuel se sente muito mal, mais uma vez o ego dele é machucado, porque ele fala, não honram a minha força, né? Não acreditam que eu possa preparar alguém para substituir e tal, e aí vem Deus. Samuel, tá na hora de respeitar, o povo quer, e o povo precisa passar por uma lição. Você vai dizer que vai ter rei e você vai escolher Saul, que era o chefe do exército. E aí tudo feito, ele vai, aceita, escolhe, vai, e entra Saul. Saul, quando entra, como nossos presidentes, sai da organização. O poder sobre a cabeça, aquilo que ele era correto, um cara justo, ele não fica mais. Ele tem duas missões para cumprir como rei, que é matar um outro rei que fazia muito mal. E tô falando assim desses termos bem estranhos, tá, gente? Matar, morrer, porque naquela época a gente sabe que antes de Jesus era matar e morrer, era normal. Era tipo, vou ali comprar um pão e volto. Então tinha que matar o rei, porque o rei estava matando as pessoas, tirando a água e tal. E o Saul, quando vai, negocia e fala, não, tudo bem, o cara deu aqui um pouco de ouro aqui, disse que vai me liberar ali, não, eu resolvi não matar e tal. E aí Samuel fala,
não é para ser ele e tal, sente, pum, quando vai dormir Deus vem para ele de novo, ó, você já se ligou que você vai ter que tirar Saul, vamos ter que mudar Saul, você vai ter que escolher outro rei e vai ter que avisar todo mundo, só que Saul, como ele já era o chefe do exército, ele escolhe para ser o rei, super moral Saul tá com todo mundo, era o forte, o sinistro, que combatia todo mundo, então ele sabia dessas sujeiras de Saul, mas o povo não, e o povo não ia aceitar que ele chegasse e falasse, só sai você, até porque quando ele foi um rei, o juiz já não tem tanto poder. Só que aí que é, como que é mediúnico, né? O Antigo Testamento é extremamente mediúnico. E aí o Samuel vai, avisa, e o povo fala, não, vamos ver tal. E aí Deus fala, pode deixar, porque eu vou fazer ele sair. Começa a perturbar ele, ele não conseguia ficar. Ele ficou obsediado completamente, Saul, não conseguia ficar com as pessoas, ele começou a endoidar. E aí com isso, Samuel vai à procura de é quando ele vai e escolhe Davi, que se torna realmente assim, o primeiro rei que faz coisas muito boas, né? E aí tem essas 3 lições muito importantes de Samuel, né? Primeira, né, que é isso, que você tem que ter, quando você é um ser que, o profeta, né, que eles falam, que ele seria um profeta, esses juízes eram profetas, mas eram profetas com ação, eles tinham que trabalhar, eles tinham que fazer, eles não podiam só ficar ali, bola de cristal, adivinhando o futuro, eles tinham que realmente ter um movimento ali de ação. Então Samuel cumpre isso, ele foi o primeiro real que cumpriu e que foi um orgulho assim para sempre, falam dele depois, Jesus, os apóstolos fazem referência a ele, porque tudo que ele viveu, ele nunca pôde saborear o prazer, ele nunca pôde saborear a ostentação de ser um cara que cumpriu, que tinha ali a honra de Deus, tudo isso foi ficando depois que se conta a história. Então no momento ele fez acreditando mesmo que era aquilo, com a fé dele puramente, porque ele foi realmente destratado, ele teve que lutar, ele teve que ser ridicularizado, ele teve que lutar contra o cara, né, falar aquela verdade, aquela história trágica para o cara que criou ele. Depois ele tem que escolher um cara, tirar o cara, depois põe Davi. Davi foi perseguido, só pegou a coroa, ele nem chegou a ver Davi virar rei, porque Saul ficou perseguindo ele, e aí vinha a loucura para Saul, aí ele se afastava. Aí daqui a pouco ele vinha tentando matar Davi, tentando matar Samuel e Davi. Então até Samuel morrer, ele não viu a glória acontecer no povo, né? Eles falam isso, eles falam que até o fim ele nunca saboreou, tem exatamente essas palavras, o que a fé proporcionou. Ele nunca sentiu, ele acreditou e se jogou realmente num sentir que ele tinha. Então dentro dessa história, né, me veio muito algo que vem, né, aí eu já vou, né, minha panela das misturadas, aquele, né, o Bhagavad Gita, né, eu sempre tive dificuldade de falar esse nome, que ele fala realmente, né, a nossa condição humana, ela tem um impulso que é valores, virtudes e sabedoria. A gente vem pra cá experienciar como humano para viver isso. Essa é a nossa função. Então isso é totalmente Samuel. Ele é um homem que ele só teve valores, virtudes e sabedoria. Ele não se permitiu olhar para o outro lado. O copo lotado do Espírito Santo, cheio até a tampa, ele transbordava, ele nunca se esvaziou, em nenhum momento, né? Aqui era a imagem que eu tinha feito, mas todo mundo consegue fechar os olhos e imaginar uma espiral, né? Então a gente saindo dessa história de Samuel, que a gente vê que o valor humano, né? Qual é a condição humana, o impulso humano de estar aqui encarnado? Para que a gente vem como um ser humano? Para que a gente escolhe em espírito encarnar aqui na Terra e viver como humano? Para saborear, né, essas virtudes, né? E dentro disso, estamos em espiral. Nossa vida precisa girar em espiral. Por quê? No espiral, aquilo que a gente vai vivenciar aqui embaixo, ele serve como impulso para a gente aqui em cima. Não que a gente não vá viver, de repente, a mesma estação. A gente pode viver. Mas a gente vai estar diferente, num lugar diferente. O espiral, ele sempre vai movimentar a gente para um outro lugar. O círculo não. O círculo a gente vai ficar sempre preso ali. A gente não sai. Então, quando a gente se conecta com o divino, quando a gente entra nesse estado espiritual de Samuel, de conexão profunda, a gente entra no espiral.
Não precisa que ninguém diga que daqui a gente vai pular para cima. Porque a sua confiança, no caso Samuel era o Deus, mas cada um chame como quiser, nessa força que nos cria, quando você confia, ela realmente vai estar levando. Eu vou até mostrar porque é muito, muito interessante. Essa imagem, ó. Ela vai nos conectar. Ela vai nos levar aqui. Esse é o ponto que a gente está. O círculo não. O círculo a gente vai ficar preso, vai ficar preso, vai ficar preso. Né? E a gente não aprende, a gente não desenvolve. E aí o que nos faz estar com o copo vazio? O que nos faz estar em círculos, né? São alguns pontos que ficou muito forte para mim. Então, assim, a gente vai ter esse magnetismo, né, que vai nos atrair, né, para a vida os problemas. Esse magnetismo vai atrair para a gente o que a gente vai ter que viver. Então, o que a gente tem que, não ser uma espiral, a gente tem que subir, então algo tem que impulsionar. E esse algo vai ser algo para crescer. Né? Então, a vida trama para que você cresça. Isso é muito interessante, né, de se pensar que a vida vai tramar, vai organizar situações para que você cresça. E aí me veio o estoicismo, que também eu acho que é outro impulso que a humanidade teve, né, na época romana, de muita sabedoria, em que a gente teve Marco Aurélio, Epíteto, vários, que eles falam muito sobre a teoria da responsabilidade, que é fantástica. Que fala assim, o homem deve assumir a responsabilidade pela sua vida. Ponto final. E a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Ou seja, a gente está começando a chegar nesse lugar, que é quem anda em círculo e copo vazio, que é a vítima, o coitado. Então, quem criou o momento que acontece? Eu. E a vida me trouxe ferramentas. Essa é a maneira que a gente vai enxergar. Por mais difícil que seja, porque aí você pode passar qualquer momento. Perdi um filho, me traiu, eu tenho uma doença. A gente pode até seguir o fluxo da palestra de Evelyn passada. Eu tenho uma doença. Quem criou esse momento para mim? Eu. E a vida está me trazendo ferramentas para que isso saia de mim. A vida não está pensando, ela não tem julgamento, certo e errado, bom ou mal, nada disso. Ela está pensando só assim, se eu tenho um câncer na próstata, é porque eu tive uma questão, alguma coisa sobre a origem de filho, onde se produz filho, isso é um movimento biológico. E por que eu estou com câncer? O que é o câncer? É uma programação da célula que não está andando em círculo. Ela está dando em círculo, ela fica com defeito, ela pifa. E aí vai se acumulando, aquilo vai sinalizando e você vai ter que ver. A ferramenta que a vida vai trazer não é a quimioterapia ou o médico. Isso aí são evoluções que a humanidade vai tendo para conseguir diminuir o incômodo, a dor e aumentar o tempo da gente cair a ficha. Mas muitas pessoas, e eu já vi de perto, curam com mudança de pensamento, com mudança de padrão, onde elas não se veem mais naquele lugar. Ou até muitas vezes o biológico, isso daí a medicina germânica traz, né? Quando a gente tem a doença, o sintoma, ele já é a cura do processo. É o corpo solucionando. Então, muitas vezes o corpo vai solucionar uma medida que vai ser muito difícil de lidar. Mas não existe certo, errado, bom e mal. Isso é uma característica que a gente dá, um julgamento que a gente dá. Ao que a gente assiste do filminho que contaram pra gente. Né? Então, seguindo, né, eu vou mais um pouquinho aqui, para esse livrinho aqui que eu curto, e vou falar um pouquinho de Paulo, né? Paulo, ele foi um apóstolo muito interessante, né? Não sei se vocês conhecem a história de Paulo, mas ele foi um cara que não acreditava muito, botava muita fé naquela história toda, tal, porque também era isso. Jesus, ele foi muito impactante, muito rápido, em muito pouco tempo de vida, ele movimentava multidões, ele tinha um magnetismo incrível, ele era uma loucura para as pessoas. Imagina hoje em dia a gente ter uma pessoa assim. Um cara que do nada a gente escuta, chegou um cara na Colômbia que tocou em não sei quem, curou, tocou em outro, não sei o que, fez pão aparecer, As pessoas viam, era nítido, ninguém inventava. E aí ele saía, ele era um andarilho, ele não ficava em lugar nenhum, ele não vestia a camisa de ninguém, ele não tinha amigo, mãe, pai, nada. Ele era um ser único.
E vivia único andando, e as pessoas iam junto. E aí tinha as pessoas que, por vontade própria, queriam estar junto dele. Paulo foi um que receou muito, ele não botava tanta fé assim, até que ele teve várias questões, né? Até a própria vivência do que ele, né, que virou a chave dele, e aí ele foi preso. E muitos dizem que ele se deixou ser preso, porque ele sabia que ali da prisão ele conseguiria passar a voz dele muito melhor, as pessoas acreditariam, e ele era um intelectual, ele era um homem muito inteligente para a época. Então, numa dessas cartas que ele faz, né, ele fez acho que 3 grandes cartas dentro da prisão, que ele mandava para amigos de cidadezinhas próximas, dizendo, contando a boa nova, a experiência dele sobre Jesus. E aí ele fala aos Efésios, né? Ele fala assim aos Efésios: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne. Aqui quando ele fala contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Ou seja, ele fala, cara, não é para lutar com ninguém, não é para lutar com a carne e com o sangue, é para lutar, é luta espiritual, é arma espiritual, e a armadura é Deus. Isso para mim eu achei tão maravilhoso a gente ouvir isso de um homem que está preso, que sabe que vai morrer, e ele não manda ninguém lutar contra a carne e o sangue. Ele não dá nenhum tipo. Paulo, a todo momento, iam lá e falavam, ó, mas a gente consegue derrubar Nero, a gente consegue vir. Ele falou, não é isso que Jesus passou. A gente não vai usar a violência, a gente não vai usar a guerra, a gente não vai matar ninguém. A nossa arma é espiritual e a nossa armadura é Deus. Então, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingidos em vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Aí ele vai falando, né, muito linda essa passagem, que ele fala isso, é a armadura de Deus, o nome dessa passagem. Como que a nossa fé nos permite vencer esse conflito. Né? E todos os conflitos, é o que ele traz. Naquela época era assim, cortou a cabeça e pendurou na porta. Era super brutal as conversas. Não existia diálogo, não existia negociações, né? Então o medo era muito mais profundo da sua vida, de você perder a sua vida. E ele traz isso, né? Não vamos guerrear com carne e sangue. A nossa luta é espiritual e a nossa arma é espiritual e a nossa armadura é Deus. Seguindo. Aí eu tinha botado um caminho, né? Vocês podem visualizar uma cachoeira e uma pontezinha assim bem estreita que atravessa essa cachoeira. Então realmente assim, quando a gente tem uma questão na nossa vida, não tem como. A gente tem 1000 ferramentas, né? Eu trabalho, eu sou consteladora, eu já fiz formação de PNL, gosto da espiritualidade, vou ter aí meditação, dicas, oração, tudo. Mas não tem nenhuma mágica que possa ser dada, assim, né? Realmente, é necessário um humano, para ele atingir essas virtudes, né, que se é falado do nosso propósito, a gente ter a paciência, o autocontrole e o foco. Então são 3 forças, né, que vão nos ajudar, dando um passo de cada vez, né, olhando realmente para frente, dando um passo de cada vez, sem pressa e sem pausa. Isso é importante. Quando a gente entra, né, nessa vitimização, onde a gente acaba tentando encontrar justificativas para aquilo acontecer com a gente, se a gente imaginar esse caminho, né, a gente está perdido no caminho. Porque a gente está olhando para os lados para procurar a justificativa daquilo que está acontecendo com a gente. A gente não está olhando, a gente não está dentro do que a gente precisa caminhar. Então, é um chamado também para a gente despersonalizar os nossos problemas, sabe? Tirar um lugar que é meu. A gente tende a falar, é meu problema. Não é. Acontece, esse problema pode
você entender. Então, ter essa visão, né, que se a gente está num caminho, numa ponte, atravessando uma cachoeira, que se a gente vacilar, a gente cai. Se olhar para trás não adianta e tem que olhar para frente, quando a gente não consegue agradecer as ferramentas, que podem ser uma tabuazinha que vai entrar ali. Então, se eu conseguir entender que isso, ok, é o meu processo, que eu tenho que lidar com o vento que vai vir, quando eu respirar, eu tiver paciência, autocontrole, foco, o vento vai passar e eu vou dar mais um passo. Eu vou seguindo, eu vou seguindo. E aí vem, né, uma coisa interessante que eu achei muito interessante quando eu descobri isso na física, né, da inércia. Uma coisa muito interessante, que para qualquer ser sair da inércia, ele despende uma energia muito maior do que aquele que está em movimento e que precisa ir, um carro. O carro que está parado, para ele entrar numa estrada, no movimento, ele vai ter o maior gasto de combustível nesse momento, em que ele sai e tenta acelerar para ir, né? Então isso é o que gasta o combustível maior para dar aquela força no motor. Se a gente traz essa realidade para a gente, né? Como que a gente precisa, quando a gente está num lugar de dificuldade, a gente vai precisar de mais energia para sair dali. A gente vai precisar de uma força maior para aquele movimento acontecer. E a gente vai ter momentos, porque a gente lembra a espiral, que vai estar tudo mais tranquilo. E que talvez a gente não precise tanto pra gente, mas que a gente pode gastar essa energia já ajudando um outro. Ou nos preparando, né? Restaurando aquilo que ficou um pouquinho quebrado, como aquela onda do vaso chinês, né? Que se quebra e você cola com ouro e se torna uma peça muito mais valiosa do que era. Então, aí eu trago outras palavras, autoestima e perseverança. Tudo isso eu estou falando para a gente encher desse copinho. Então essa autoestima e a perseverança, que eu acho assim que são umas dificuldades bem grandes que a gente vai tendo, principalmente na vida adulta. Eu acho que na infância a gente consegue ter ela automática. Então assim, você vê que a criança, qualquer dificuldade que ela tenha, como que ela é fácil dela ter autoestima e perseverança, né? Como é fácil dela insistir e dela acreditar que ela pode. Que às vezes é até perigoso, mas que ela tem essa fluidez. E eu acho que é o que a gente vai perdendo, que vai saindo do nosso copo. E aí eu fiquei, né, nesse pensamento assim, por que a gente perde isso, né? E aí veio de novo um experimento que eu vou até falar com vocês, mas que é interessante. Como que a gente vai tendo doses de autoestima e perseverança na vida? Quando a gente passa por outra dificuldade. Percebam como é na dificuldade que, pum, a autoestima volta, pum, a perseverança volta. Aí tem uma experiência cruel, tá? Já aconteceu, hoje em dia não acontece mais essas experiências, mas era uma bacia com água e os ratinhos na bacia botava para afogar os ratinhos. Quando o ratinho estava quase afogando, o cientista escolhia um ratinho e tirava, secava ele, né? E botava ele ali para ficar numa boa e tal. E daqui a pouco, quando ele se equilibrava, botava ele de volta para se afogar. O tempo que ele passava, depois que ele saiu e se secou, era o dobro do primeiro tempo que ele quase ia se afogar. Ou seja, a experiência dele quase se afogar trouxe para ele o dobro de capacidade de não se afogar. É cruel? Claro que é horrível. Mas é interessante da gente pensar, porque isso deve ser, com certeza, qualquer ser. Né? Como que a gente passar, quantas pessoas a gente não vê que passa por um processo de câncer que é bem doloroso, né? Que você entra realmente num caminho assim que tudo pode acontecer, né? Que é uma luta real, né? Até usam esse termo porque realmente é uma luta que tem que ter com todas as armas, né? E artifícios possíveis. As pessoas passam e vêm com uma força muito maior. Entre outras coisas, quantas pessoas que não vivem aquela IQM, né, experiência de quase morte, não transformam a sua vida completamente depois. Então, como que essas experiências de dificuldade, elas trazem um encher de copo pra gente, né? Um preencher de vida, de capacidade, né? De autoestima e perseverança. Bom, e aí mais duas palavrinhas, tá? Que é a vontade, né? E a serenidade. E essa vontade, ela traz, né? Interessante, assim, porque a vontade, ela vai ter
essas duas forças, né? Ela precisa, você ter a vontade, e aí você vai ter a determinação e a perseverança, né? A determinação vem do campo mental. Então você tem a vontade e a ideia. E aí você precisa ter uma determinação no campo mental. Quero emagrecer. Um exemplo banal, mas pra gente entender como uma ferramenta. Bom, eu quero emagrecer, tenho a vontade. Veio a ideia, vem pro campo mental. E a perseverança vem pro campo físico. É aquilo que eu vou acordar, eu vou malhar, eu vou comprar no mercado que me faz bem. Eu não vou deixar dar os vacilos que eu sei que é os meus gatilhos para me afundar no chocolate, no biscoito, no que for. Então, o que a gente teria, né, de dificuldade nesses dois lugares? São duas coisas importantes, né? Que seria, dentro do campo mental, a dúvida. Então, assim, veio a ideia, quero emagrecer, mas será que eu quero emagrecer? Será que é bom? Não sei. E percebam como a dúvida é algo que esvazia absurdamente o nosso corpo. Ela nos desconecta. A gente para ela pode ser maravilhosa, a dúvida, né? Dentro de autoindagação, onde você se autoindague e veja. Mas quando, dentro o meio que eu vou levar para aquilo acontecer, eu posso ter dúvida assim, será que eu vou para academia ou vou para natação? Pum! Mas eu vou, o meu foco não tenho dúvida. O que eu sinto eu não tenho dúvida. A minha vontade eu não tenho dúvida. A gente traz a dúvida para muitos campos da nossa vida. E o interessante é a gente deixar ela no lugar que ela tem que ser. Ela tem que ficar pequenininha, ela não pode ficar maior do que a gente. E quantas vezes a dúvida se torna maior do que a gente? E dentro do campo físico, o aprisionamento. Aquilo em que você já sabe que vai ficar e você se deixa ficar ali, presa, aqueles vórtices que é mais fácil do que a dúvida, porque nesse físico, muitas vezes vem alguma situação em que vai te tirar novamente. Dentro dos ciclos, né? Mas seria o aprisionamento, aquilo de você ficar preso, né? E aí eu tenho outra passagem aqui que fala Lucas, né? Que Lucas fala, é uma hora que Jesus vai seguindo o seu caminho e já vai tendo os apóstolos algum esperto. E aí tem uma hora que começam a falar, né? E aconteceu que indo no caminho, então eles estão indo no caminho, né? E aí um fala assim, eu vou ter que ir, mas antes eu tenho que passar ali para ver alguém que precisou de mim. E aí Jesus fala, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus era assim, papum, não tinha conversinha, reclinar a cabeça, não tem que descansar e ficar olhando para nada não. A ave vai ter um ninho, entendeu? A raposa vai ter o cantinho dela, mas se você é um homem de Deus, se você está aqui para passar a palavra comigo nesse lugar do meu lado, esqueça descansar. Porque o primeiro fala, vamos Jesus, mas vamos antes, dá uma relaxada, esperar um tempo para a gente ir amanhã, que vai estar melhor. Fala, não. Aí vem o outro e fala, Senhor, deixa primeiro que eu vou enterrar meu pai. Meu pai morreu, ó o nível, né? E aí vem Jesus, deixais aos mortos o enterrar, os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ele falou, cara, deixa que o morto com o morto, que não vai mudar. Sua missão é anunciar o reino de Deus. Outra, aí vem o outro e fala, Senhor, eu te seguirei, vou com você, mas deixa eu me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E aí Jesus fala, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aí pá, né? Aquela coisa tinha que ter sonoplastia aqui agora. Mas é interessante porque assim, ele trabalha essa vontade. Qual é a tua, cara? E quantas vezes na nossa vida, principalmente a gente nesse ocidente perturbador, a gente não se põe fora da nossa vontade. A gente não sucumbe ou à mídia, ou aos amigos, ou ao que a gente acha que é o legal, ou uma condição social, ou o que os outros vão pensar. Quantas vezes a gente não se põe olhando para trás? E aí eu trago, né? A gente precisa sempre estar em movimento, dosando a nossa mente e o nosso coração. Realmente, são equilíbrios, né? Como a Evelyn trouxe, ela já estava em ressonância no Rios, ela falando, a gente que vem para esse mundo dual, e é real, né? É um mundo que vai nos apresentar isso, esse bom e mal, certo e errado, luz e sombra. Então, a gente tem a mente e o coração. É uma grande dualidade, né? Porque o coração, eu digo coração, esse vibrar do que a gente tem.
E a mente é aquela que vai estar dizendo essas coisas. Pô, mas vai lá fazer palestras? Meu filho tá doente em casa, com asma, eu saí, ele começou uma super crise. E aí eu olhei e falei, nossa, o pai não vai dar conta, tá, mente? O pai não vai dar conta, vou fazer aqui, meu Deus, vai que ele tem alguma coisa, opa, baixa o volume. Baixa o volume. Porque qual é a minha vontade? Qual é a minha vontade? Aonde eu quero estar agora? O que vai fazer bem pra mim? Porque o que fizer bem pra mim, a todos ao meu redor vai estar fazendo bem. Né? Então é desdramatizar, organizar-se, analisar recursos, conservar positivo, mudar posturas. Como Einstein traz, mesmas causas levam a mesmos efeitos. Não tem como, é uma matemática certa. Você não pode fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Impossível. Então, sair da vítima. Esse papel aprisiona a gente a estar sempre buscando um algoz, é um padrão de frequência. Eu trouxe isso aqui porque eu adoro, às vezes, em atendimento ou em aula. Vítima, algoz. A vítima vai sempre ter. Não tem escolha. Porque você vai precisar estar sempre vivendo esse papel. Esse papel não vive sozinho. A vítima não vive assim, tô bem, tô ótima, tudo tá acontecendo. Olha, não tem problema que me venha, eu tô aqui, ó, fortuna, tal. Não, a vítima nunca. A vítima, ela já vai atrair sempre a coitada. Ela vai precisar que a vida traga ferramentas para que ela saia desse padrão. E as ferramentas vão ser o quê? Sempre cruéis, pessoas cruéis, que vão estar ali oportunistas, que vão estar distraindo, te sacaneando, te machucando, te fazendo mal. Porque é a sua leitura da vida. Se você é uma vítima, você lê o outro como um algoz. Então ela está nesse papel, ela precisa do Precisa, algoz, é. né? Senão ela não tem. Senão ela não É igual o herói precisa. que vai precisar ter ali sempre os coitados ao seu redor. Porque ele precisa sempre ser o herói. Ele precisa sempre estar arrasando. Sempre fazendo. Então ele vai estar sempre rodeado de pessoas que precisam dele. E aí, claro, o espiral, chega uma hora que ele vai falar, pô, não aguento mais, cara, sempre sugado, sabe? As pessoas precisando de mim o tempo todo, eu vou em todos os lugares que eu vou ter alguém dependendo de mim e me conta problema e fala alguma coisa. Mas que lugar que você tá? Qual é o seu lugar? E essa irrealidade que às vezes eu fico, né? Eu vejo esses monges, eu por muito tempo aspirei, eu falei, gente, que vida incrível que é o monge. O cara vive ali numa boa, nada pega, nada afeta. Ele vive ali andando, ó, para ali, ganha uma comida, ganha tudo bem também, porque ele nunca vive, se alimenta às vezes de luz e vive bem. Não precisa, ora, acorda cedo. Tudo funciona assim, né, dentro dele. Mas é uma escolha. Ele também não tem várias vivências da humanidade aqui dessa terra maravilhosa que ele não vai curtir. Né? Então são escolhas. E é o olhar dele. Ele não vê problema, ele não vê ruim. Então esse monge anda ali na Índia, naquela pobreza, naquela coisa horrível, gente doente, fedido, esgoto, e tá tudo bem, porque ele não vê isso. Porque na verdade ele está vendo que são escolhas sendo feitas e a vida trazendo o que aquela escolha foi feita. Então tá tudo certo. É um olhar, é uma troca realmente de olhar, né? Deixa eu ver aqui. Aí eu faço, né, aí tem umas imagens interessantes, que uma coisa que eu trago, né, desse esvaziamento, então, qual é a grande, né, solução, assim, visão? A gente precisa esvaziar. A gente vai precisar, dentro do espiral, vão ter momentos que esse copo vai esvaziar. E aí a gente vai ter que ter esse lugar de, opa, esvaziou, ó. Eu tô aqui já começando a me achar coitada, começando a tudo acontecer comigo, brigando com o marido, o carro tá... barulho estranho começou, topei o dedo, pum, peraí, passo para trás, o que está acontecendo? Vamos mudar, respira, entender que esses desertos da alma vão ser necessários. Porque vão ser, aí vem a experiência do ratinho, por mais horrível que seja, mas olha como o ratinho sobrevive o dobro do tempo. Então gente, uma coisa ótima a gente passar um perrengue. A gente vai ter um lugar de enxergar aquilo maior. Né? Buda é uma grande experiência disso, né, que ele teve. Ele era um rei, tinha tudo, vivia num lugar fechado, com tudo maravilhoso. E ele começou a observar, dentro do reino dele ali, perfeito, que pessoas entravam e saíam diferentes do que ele era, com roupas diferentes,
com estrutura do corpo diferente, cabelo, pele. E ele começou a querer entender o que tinha lá fora. Ele tinha um chamado para ir lá para fora. E o pai trancou ele ali porque justamente soube, por um desses médiums que a gente teve milhões na vida, o cara veio e falou, ó, o dia que ele sair, ele não volta mais. E ele não vai reinar aqui nada, ele vai abandonar esse reino e vai viver a vida dele pro mundo. E aí o pai falou, não, vai sair. Levantou os muros, enclausurou, o Buda já estava assim, na idade que ia casar, para dar continuidade ao reino do pai. Pega um funcionário, um momento e falou, cara, me leva lá rapidinho, só quero ver. Um rolê que o funcionário deu no quarteirão, já foi. Ele passa, já vê um doente no chão. Fala, o que é isso? Porque nem doente o pai deixava ele ver. Ele nunca viu ninguém adoecer. Ele nunca tinha presenciado nada de ruim. O copo estava ali, nem sabia que tinha copo. Porque não existia nem copo cheio vazio, estava tudo pleno o tempo todo. Ele vê alguém doente no chão, velhinho, e ele fala, mas o que é isso? Não, isso é uma pessoa doente. Como assim, doente? Não, normal, tá velho, vai ficar doente. Normal, velho, ficar doente normal? Como assim? E aí ele começa a cair as fichas. E aí ele vai seguindo, né, nesse caminho e não volta mais. Ele fala, peraí, o que é isso que eu tô vivendo, pô? Ele vai em busca desse esvaziar e encher, esvaziar e encher, esvaziar e encher. Ele vai em busca do deserto. Porque ele entendeu que só ali que ele ia encontrar. Que aquela outra plenitude que ele vivia não existia. Então, eu trago para vocês, para finalizar, né? Tem mais uma coisinha antes, né? Duas, né? Vou ler um salmo, mas antes eu tenho uma história que é interessante também, que é a história do mestre do punhado de sal. Não sei se vocês conhecem, é muito linda essa história. Tinha um mestre falando para os seus discípulos e ele percebia que um estava muito isolado, assim, sem querer muito, coração quietinho, sem sorriso, sem acompanhar o que ele falava. E aí ele fica olhando aquele rapaz, né, e fica, nossa... Aí ele chama e fala que foi muito triste, não tô legal, as coisas não estão boas e tal. E aí ele fala, ó, então faz uma coisa, vai lá na cozinha, pega um punhado de sal e um copo d'água. Aí o cara vai lá, pega um sal, a água, fala, joga aí o sal dentro da água, agora toma. Aí ele, toma. Fala, que gosto tem? Isso é ruim. Ele falou, então tá, pega mais um punhado de sal, agora ali. E sai andando com o discípulo até um lago muito grande que tem próximo. Fala, joga esse sal aí. Aí jogou o sal no lago. Fala, agora bebe a água. Aí ele pega, que gosto tem? É boa. E fala, o que você sente disso? Né? Se a gente pensar que esse sal é a tristeza, é o ruim que está acontecendo com você. Se você joga ela dentro de um copinho d'água, ela tem um gosto horrível. Mas se você joga ela num lago gigante, ela desaparece. Então, se a gente leva isso para uma percepção, é a percepção que a gente tem daquilo. É o nosso ponto de vista daquilo. É a maneira que a gente deixa aquilo entrar na gente. A gente vai deixar dentro de um copinho pequeno. O Deus é para você um copinho pequeno ou um lago gigante? Né? O Deus, quando eu falo Deus, eu falo a sua força aqui. Né? A sua existência. Sua existência cabe num copinho ou ela cabe num lago gigante? Porque esse punhado de sol num copinho, ele é horrível. Mas num lago gigante, nem percebe. Nem percebe. E aí eu trago, né, era a pergunta final para o salmo, que a pergunta final é, qual escolha eu faço agora? Eu acho que a todo momento essa é uma pergunta. As perguntas entraram na minha vida tem pouco tempo, por causa do... Foi outro caminho que eu também levei sobre energia, que eu gosto muito, e ele trabalha muito as perguntas. Então ele fala sempre, tudo você pergunta. Pergunta para o universo, pergunta, sozinho. Então assim, qualquer dificuldade, qualquer questão, pô, eu tô chateada, não tô bem, pergunta, universo, o que pode melhorar? O que está acontecendo? Para que isso tudo? E deixa. As perguntas não precisam ser respondidas. Deixa que ele vai mostrar a resposta. Né? Então eu trago para vocês, qual escolha vocês fazem agora, a partir de agora? E aí eu vou ler um salmo, que é um salmo maravilhoso, né? Eu sou super fã dessa... esse salmo é 121, tá? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não
tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Muito bem. Outra falação, né? Às vezes o PowerPoint ajuda a dar uma tagarelice menos, mas Não, foi era ótimo. essa a intenção.